Hoje eu queria conversar com vocês sobre um assunto que nós tratamos na SPM, na Escola Superior de Propaganda e Marketing de São Paulo, no curso de extensão chamado Gestão e Avaliação de Ativos Intangíveis. E eu queria aproveitar esse curso para usar como exemplo as 4 empresas de capital aberto que tratam de proteína animal, que é o caso da Marfrig, JBS, BRF, Frigorífico Minerva. E de que maneira um escândalo, uma crise atinge esses ativos intangíveis? Pois bem, para vocês terem uma ideia, essas 4 empresas nos últimos 5 dias perderam mais de 8,5 bilhões do seu valor na Bolsa de Valores. Se isso não bastasse, JBS e BRF planejavam fazer um IPO, uma prevendo captar 3,4 bilhões na Bolsa dos Estados Unidos, que é o caso da JBS, e outra prevendo captar $1,5 bilhão na Bolsa de Londres, que é o caso da BRF. Bem, essas duas empresas tiveram o IPO, ou seja, a sua abertura de capital nessas duas bolsas, Estados Unidos e Londres, suspenso. Isso até que essa crise passe. Evidentemente que essa crise vai passar, uma hora vai, mas vai deixar marcas profundas na economia brasileira, principalmente na saúde financeira dessas empresas. As mais internacionalizadas, ao mesmo tempo que sofrem mais, podem mudar seus contratos. Ou seja, empresas que tinham um contrato de exportação para a China podem exportar de outras unidades que não a unidade brasileira. Porém, isso traz graves resultados para a economia brasileira. Por quê? Porque se eu não tenho mais um exportador vendendo daqui para fora, eu automaticamente vou ter que desempregar aqui no Brasil. Porque esse emprego, eu estou exportando ele para outro lugar, para outra unidade fabril. Não tenha dúvida nenhuma, o momento de crise é um momento de reflexão. Como é que uma empresa, para proteger o seu ativo intangível, faz? A primeira coisa, ela tem que sentar com o governo e dizer, olha, eu preciso atualizar as normas que regulamentam esse segmento. Essas medidas fitossanitárias, elas têm que ser atualizadas, elas são de 1952, são normas antigas, precisam ser atualizadas. A segunda coisa, eu preciso da despolitização do setor. Eu não posso ter superintendentes e fiscais, chefias fiscais em cargos de chefia, nomeados por políticos. Eles têm que ser de carreira e sem a interferência do político nisso, sem a possibilidade, qualquer que seja, do pedido de troca de favor. A terceira medida, eu preciso de um rodízio da fiscalização nessas unidades. É impossível que o fiscal fique 10, 15, 20 anos fiscalizando a mesma unidade. Isso não é bom. Isso muitas vezes, não é a maioria, mas muitas vezes gera uma promiscuidade nesse tipo de relacionamento. Bem, essas são 3 medidas que são impactantes e que podem ser feitas de uma forma muito rápida. Porém, nada no curto prazo vai recuperar o valor dessas empresas. Na contabilidade, nós temos um expediente, na contabilidade de normas internacionais, nós temos um expediente que é o teste de impairment, em que eu tenho que fazer a mensuração da avaliação negativa dessas marcas. Elas sofreram, para vocês terem uma ideia, as exportações brasileiras eram de 64 milhões de dólares por dia e nesse momento estão em 70 mil dólares. Esse setor, ele tem uma cadeia, ele vai do integrado, que produz o frango, que produz o porco, e vai até o abate e, consequentemente, até a exportação. Se lá na ponta eu tenho cancelamento de pedido, no curto prazo eu resolvo com redução de preço, ou seja, o mercado interno vai encharcar de carne por conta dessa suspensão e o preço vai baixar. Isso já está sendo sentido no índice inflacionário. Por outro lado, passado esse estoque, e se eu tiver uma queda no preço interno, eu tenho um desestímulo à produção. Então, toda uma cadeia vai sofrer com milhares e milhares de desempregados. Eu tenho desestímulo à produção com alteração de contratos. Esses contratos vão para algum outro lugar, porque os países compradores continuarão comprando, mas não comprarão a nossa carne, comprarão de um concorrente. A investigação tem que ser aprofundada, mas sem a pirotecnia, sem o exagero, com muita cautela, com muita calma, para esse importante setor da economia e que afetou consideravelmente 3 das 50 maiores marcas brasileiras. Esse é só um aspecto de muito que temos para discutir.